Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando aqui para a turma de Prática Penal, turno do curso de Direito da FACAP. Essa é a nossa primeira aula gravada, considerando o período que nós estamos atravessando de aulas suspensas presencialmente por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. Então, como forma de dar continuidade ao aprendizado, às aulas do curso de Direito, que os alunos não fiquem prejudicados sem o conhecimento e vocês também não atrasem o curso, nós estamos utilizando essas plataformas digitais. Eu resolvi utilizar aulas gravadas e vou disponibilizá-las no canal do YouTube, porque ficam mais fáceis de ser acessadas e também mais fáceis de serem enviadas. E também vou disponibilizar para vocês o material para vocês acompanharem a aula gravada. Eu vou mostrar aqui na tela daqui a pouco. Esse material é como se fossem as anotações que eu faço em sala de aula, uns tópicos, e daí vocês vão fazendo as anotações. Essa é a nossa primeira aula no tocante à disciplina de prática penal, porque eu passei um tempo ainda verificando essas plataformas, não tinha utilizado ainda, e também fiz gravações para outras turmas. Então, nessa nossa aula inicial, peço que vocês tenham bastante atenção, procurem estudar como se estivessem realmente em sala de aula, tente um local da sua casa para você fazer as anotações e conseguir ter mais concentração, já que todos sabem que a aula gravada à distância não tem a mesma, o aluno não tem a mesma concentração como regra do que a aula presencial em sala de aula. Então busquem ao máximo simular esse ambiente, tá, para que vocês tirem maior proveito. Eu vou procurar fazer vídeos que não ultrapassem 1 hora, então 40 minutos, por aí, 50 no máximo, para que não fiquem tão cansativos as aulas gravadas e também ter a maior facilidade para poder conseguir postar o vídeo. Certo? Então, vamos lá dar início ao curso. Eu já tinha falado para vocês sobre algumas peças já e discutido com vocês alguns assuntos sobre prática jurídica penal. Inclusive já tinha passado uma peça de prática, um caso prático por e-mail de vocês, que não foi entregue ainda em razão desse período que nós estamos atravessando. Então vou passar novamente uma peça, enviar para vocês ao e-mail, e vocês vão fazendo e deixando para entregar quando as aulas retornarem à normalidade. Vocês me façam a entrega, já que as peças devem ser feitas de forma manuscrita, como já expliquei para vocês, a necessidade de vocês treinarem isso para a prova de vocês, eventual prova de concurso até da OAB, certo? Lembrando que tanto o link dessa aula que eu vou colocar no YouTube, como também o material para acompanhar a aula, estarão disponíveis no site da FACAP, na plataforma do Moodle, sabe? E que todos vocês devem ter acesso, que o curso à distância está sendo feito por lá, certo? Então vamos falar hoje sobre peças relacionadas à liberdade. Eu lembro que na aula que eu passei a peça nós falávamos sobre a reação defensiva, nós falamos sobre resposta à acusação, sobre defesa preliminar. Vamos falar hoje sobre peças relacionadas à liberdade. Não vou falar especificamente da ação constitucional do habeas corpus, porque o habeas corpus não possui, primeiro, dificuldade da sua confecção e não é uma peça privativa do profissional da área jurídica. Qualquer pessoa pode fazer o habeas corpus. Então até posso depois a gente, inclusive a gente pode marcar um período aqui, do período da aula, exatamente no horário da aula, para que a gente tire dúvidas, certo? Então, mas vamos tratar aqui das peças principais, aquelas que vocês vão primeiro, aquelas que
podem cair na sua prova de concurso com mais frequência, na sua prova de OAB, e também aquelas que são mais exigidas no seu trabalho prático profissional. Então, mostrando para vocês aqui o material que vocês vão acompanhar, que é basicamente os pontos que eu colocaria na sala de aula. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, vejam só. Nós vamos tratar hoje sobre 3 peças que nós não podemos confundi-las, né? Muito embora a gente vê muita gente já trabalhando na área fazendo uma confusão entre essas 3 peças, que é a liberdade provisória com ou sem fiança, o pedido de relaxamento da prisão e o pedido de revogação da prisão. Então vamos tratar aqui especificamente dessas 3 peças, que são mais exigíveis tanto em concursos, provas, como também na sua vida prática profissional. Então vejam só, trabalhando, quando a gente vem trabalhar com entender a aplicação de qualquer uma dessas petições, você precisa ter, obviamente, conhecimento de processo penal. Por que nós estamos falando disso? Porque qualquer prisão antes do trânsito em julgado da condenação é considerado prisão processual, ainda prisão de natureza cautelar, certo? Então, não se trata aqui de pedidos relacionados à execução da pena, que aí nós vamos trabalhar com peças relacionadas à execução penal. Não é o caso. Nós estamos tratando aqui de prisões de natureza cautelar. Depois da condenação, nós já temos prisão, pena, e aí os pedidos devem ser direcionados, como regra, ao juízo da execução, salvo hipótese em sede recursal, que vocês deverão fazer os pedidos aos tribunais. Então, em se tratando de prisão processual, é importante que vocês conheçam as regras processuais acerca dessa natureza de prisão. E aí precisa estudar o Código de Processo Penal a partir do artigo 282 do título que trata das medidas cautelares, né? Vou mostrar para vocês aqui, título 9 da prisão. Então, vou mostrar a legislação aqui para vocês acompanharem, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Então, o artigo 282 inaugura aí as medidas cautelares. Nós podemos verificar aqui que grande importância que vocês estudem até o artigo 300, pelo menos até o artigo 319, certo? A partir do artigo 319 ele passa a tratar especificamente da fiança, que também é uma medida cautelar, mas até o artigo 319 é muito importante. Também é importante ter conhecimento dos dispositivos que trata na Constituição Federal, como o artigo 5º, inciso 65, artigo 64, artigo 5º, inciso 64, inciso 62, 61, que tratam especificamente de prisão de natureza cautelar, certo? Então, voltando aqui, falando então sobre liberdade provisória, que é a nossa primeira peça que ia ser analisada, eu vou falar para vocês e também vou mostrar aqui alguns modelos, tá? Que eu utilizo no meu dia a dia, como eu já disse, serve apenas como parâmetro para vocês. Obviamente que cada profissional pode fazer uma peça de acordo com as suas características e de acordo com características pessoais, né, e técnicas também. Então, ao tratar sobre liberdade provisória, eu preciso esclarecer a vocês o seguinte: a liberdade provisória, o pedido específico de liberdade provisória
principalmente escrito, restou bem esvaziado com a audiência de custódia, tá? É interessante que vocês leiam muito agora essas disposições relacionadas à prisão cautelar, porque no final do ano passado nós tivemos uma modificação substancial nessa parte do Código de Processo Penal, que foi com a lei 13.964 de 2019, conhecida também como pacote anticrime. Então nós tivemos mudanças substanciais e vocês precisam de fato se atualizar a respeito dessas mudanças. E porque tem implicações inclusive na realização desses pedidos, da ação dessas peças processuais penais. Vocês vão ter que estudar para poder fazer de forma fundamentada, de acordo com a legislação atualizada. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, o pedido de liberdade provisória restou bem esvaziado com a existência da audiência de custódia, que eu falo esvaziado como peça processual, não como pedido, uma manifestação, mas ele fica basicamente direcionado no âmbito da audiência de custódia como uma manifestação oral, tá? Então, assim, obviamente que você tem que estudar sobre liberdade provisória, tá? E ter a fundamentação para a liberdade provisória, porque você vai ter que fazer isso, se estiver atuando na área criminal, de fazer a sustentação oral. E, obviamente, para quem não tem ainda essa prática de fazer sustentação oral, é necessário que você tenha o conhecimento, tenha essa segurança de ter o conhecimento da legislação, da jurisprudência, da doutrina, para poder fazer a sustentação oral. Mas a forma escrita ficou muito esvaziada, salvo agora nesse período, que eu vou inclusive mostrar para vocês o modelo que nós fizemos a semana passada, porque nós não estamos tendo, nesse período de pandemia, as audiências de custódia. Então os pedidos estão sendo feitos de forma escrita e encaminhados para a autoridade judiciária via forma eletrônica também. É como se nós tivéssemos retornando aqui a situação antes das audiências de custódia, que os pedidos eram feitos assim. Mas na audiência de custódia, por que eu falo que restou esvaziado? Porque o pedido específico, a peça ou o pedido específico de liberdade provisória, ela pressupõe uma prisão em flagrante e não uma prisão preventiva ou provisória, tá? Porque se já existe prisão preventiva ou prisão provisória, o pedido que cabe não é liberdade provisória, e sim revogação da prisão preventiva ou provisória, que nós vamos falar, ou até o relaxamento. Mas liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante. E a prisão em flagrante, como regra, deve ser analisada na audiência de custódia, porque é o momento para se avaliar, inclusive agora previsto procedimento no Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 24 horas para que seja realizada a audiência de custódia, deixando claro agora o legislador a necessidade da audiência de custódia, que já estava no nosso ordenamento jurídico pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Supremo entendeu da necessidade de aplicação da audiência de custódia no nosso ordenamento jurídico, e já regulamentaram seus aspectos no Conselho Nacional de Justiça, e agora previsto expressamente no Código de Processo Penal com a lei conhecida como pacote anticrime, essa lei de 2019 que eu acabei de falar para vocês. Então, estabelecendo aí a liberdade provisória em sede de audiência de custódia, vocês precisam se municiar dessa argumentação, tá? E aqui eu faço para vocês algumas dicas de que vocês cheguem na audiência de custódia já com o conhecimento do que se trata a prisão em flagrante, ou seja, devem ter aí o conhecimento do auto de prisão em flagrante.
E lá você pode fazer tanto pedido de relaxamento como pedido de liberdade provisória, certo? Mas com a fundamentação legal, com conhecimento da jurisprudência, conhecimento da doutrina, para você fazer uma sustentação oral tal como estivesse fazendo uma peça prática. Obviamente que a oralidade demanda de vocês um conhecimento diferente da forma escrita, mas pressupõe que você traga uma argumentação organizada para fazer a sustentação naquele momento. Mas é possível ainda acontecer a liberdade provisória por meio de pedido escrito? Sim, tanto é que nós fizemos a semana passada em razão desse período que nós estamos tratando, que não há mais a possibilidade de audiência de custódia. E aí, voltando aqui ao nosso material, o fundamento que você vai colocar na peça é o artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal. Também é possível alegar, o artigo 5º, o inciso 66, que fala que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Também é uma forma de argumentar, mas o artigo 310 fala especificamente sobre: após receber o auto de prisão em flagrante, veja que eu estou falando especificamente de prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar. No prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente pode relaxar, converter a prisão em flagrante, ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, veja que a liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante. Por isso que, mostrando para vocês aqui o modelo de peça, lembre, gente, que essa peça aqui somente nesse caso agora excepcional em que não há audiência de custódia. Veja aqui, o direcionamento foi ao juiz de direito plantonista, porque está funcionando em regime de plantão, tá? Então a peça é direcionada ao juiz plantonista. Vou aumentar um pouquinho aqui para que você... Aí você coloca o nome do autuado, porque aqui ainda não tem número de processo. Obviamente que você recebeu ainda o auto de prisão em flagrante, não gerou ainda um processo, tá? O nome da parte, você pode mencionar que está qualificado nos autos, certo? No caso aqui é uma peça da Defensoria Pública, então assistido pela Defensoria Pública, por intermédio do seu órgão de execução abaixo assinado, porque o defensor é um órgão de execução da Defensoria Pública. Aqui é o fundamento da atuação da Defensoria Pública, Lei Orgânica Federal, que dispensa mandato, Lei Complementar 80, que fala sobre intimação pessoal. Aí vem o fundamento, com fulcro no artigo 310, inciso 3 do Código de Processo Penal, requerer a liberdade provisória sem fiança ou, de forma subsidiária, que foi o caso aqui, a prisão domiciliar em substituição da prisão preventiva, que faz na forma dos argumentos fáticos e jurídicos abaixo delineados. Esse é aquele primeiro parágrafo que eu falei para vocês da estrutura da liberdade provisória. E aí um breve relato dos fatos. Pode ser que a peça de vocês aprova ou a prova do OAB ou um concurso dispense os fatos. E aqui, de forma muito breve, o autuado foi preso em flagrante delito sob a acusação de que teria praticado os delitos previstos no artigo 163, parágrafo 1, que inciso ambos do Código Penal.
os autos de prisão em flagrante delito com suas peças foram encaminhados pela autoridade policial via virtual, grupo do WhatsApp para a Defensoria Pública, que tem um grupo da custódia, né? Aí explico que não haverá realização da audiência de custódia, tendo em vista as medidas de contenção para a pandemia do Covid, anunciada pelas instituições do sistema de justiça. Parecer do Ministério Público opinando pela liberdade provisória com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, e concluo com eis a síntese do necessário. Certo? Então, basicamente o relato é esse. Isso aqui é o suficiente para se entender o que tem até agora na sua manifestação. E aí é para os fundamentos jurídicos. Veja como eu falei para vocês que é importante que vocês coloquem nos fundamentos jurídicos tópicos relacionados a cada um dos fundamentos. Então aqui qual é o tópico que a gente está abordando? Que é a liberdade provisória sem fiança, né? Prisão preventiva como última das medidas cautelares, excepcionalidade da prisão e ainda especificando que se trata de grave crise de saúde pública, fragilidade do sistema penitenciário. Essa argumentação foi colocada agora porque além da prisão preventiva ser a última das hipóteses, obviamente prevista tanto na Constituição como no Código de Processo Penal, a excepcionalidade da prisão preventiva, né, somente nos casos cabíveis, de forma fundamentada nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, existe algo a mais, que é a crise de saúde pública, e existe de fato uma fragilidade do sistema penitenciário neste momento, que é a disseminação de uma pandemia dessa no sistema penitenciário com pessoas que, com precárias condições de higiene e insalubridade, com a disseminação do vírus seria 100% de contaminação, e ainda pessoas em situação de risco, porque vários presidiários já têm histórico de contágio de tuberculose, muitos com HIV, tuberculose. Então algo que iria, com a saúde já fragilizada, certamente levaria aí a uma grave crise humanitária dentro do sistema penitenciário. Então esse é um fundamento a mais, tá? E aí, inclusive com países como China, Irã, Estados Unidos realizando soltura de muitos presos provisórios em razão desse risco de contaminação, inclusive para os profissionais que lá trabalham. E aí colocamos aqui o fundamento que a medida cautelar é a última das medidas, os dispositivos legais, né, fazendo aí que ele foi autuado por um crime de menor potência, um crime não grave, não tão grave assim como foi um crime de dano e de desacato. Frisamos que ele não registra antecedentes criminais. Mencionamos o artigo 310, que fala que somente se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. E aí a fundamentação jurídica, né? Mencionando jurisprudência, tal, mas algo que não chega a ser repetitivo. Veja aqui toda a peça de uma forma enxuta, a argumentação toda foi em 6 laudas, tá? E aí o pedido, diante das argumentações apresentadas, a defesa técnica requer a liberdade provisória sem fiança. Esse é o primeiro pedido, na forma do artigo 310, inciso 3 do CPP. Eis que, ausente os requisitos da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura. E de forma subsidiária a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, na forma do artigo 318, inciso 2, com interpretação extensiva, porque esse artigo prevê algumas hipóteses lá que podem se encaixar também nessa, tendo em vista o risco de contágio e proliferação do Covid-19. Então demos aqui ao juiz uma possibilidade de prisão domiciliar. E por fim, o outro pedido subsidiário é a aplicação de outras medidas cautelares de acordo com a necessidade e peculiaridade do caso, na forma do artigo 319, ou seja, medidas cautelares diversas da prisão. E aí fizemos a assinatura digital. Isso aqui é feito com
com o token, né, e encaminha por e-mail. Então esse é o modelo de liberdade provisória, algo que vocês teriam que fazer oralmente, caso haja audiência de custódia. E aqui é um caso de excepcional, porque não teve audiência de custódia, certo? Então, voltando aqui à nossa aula, vamos falar agora de revogação de relaxamento da prisão, certo? Então, mostrando para vocês aqui o nosso material. O relaxamento, que pode ser tanto da prisão em flagrante, prisão preventiva ou prisão provisória. Quando a gente fala em relaxamento da prisão, a gente pressupõe uma prisão em flagrante, preventiva ou provisória, e que essa prisão tem alguma ilegalidade, certo? Seja da prisão em flagrante, seja da preventiva ou da provisória. Então vocês podem utilizar essa peça durante a instrução processual já, ou antes até da instrução processual, ou até a fundamentação oral durante a audiência de custódia, certo? Então, o flagrante normalmente seria o relaxamento da prisão. No caso do flagrante, seria como regra durante a audiência de custódia, mas nesse caso aqui não está tendo audiência de custódia, pode ser feito também de forma escrita. Mas o relaxamento da prisão pode ser durante a instrução já, aí no caso pode ser uma prisão preventiva ou provisória, em razão também da sua ilegalidade. O fundamento legal é o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, que fala que toda prisão será relaxada aqui, ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, constatada qualquer ilegalidade, o juiz deve relaxar a prisão ilegal. Então vejam, se eu estou tratando de uma prisão ilegal, seja a prisão em flagrante, preventiva ou provisória, vocês precisam então fazer toda a análise da legislação no que trata das hipóteses que autorizam flagrante, se no caso da prisão em flagrante, se existe um caso de prisão de fato em flagrante, no caso vocês têm que observar o artigo 312, se a autoridade policial observou todas as formalidades do flagrante, né? Então, mostrando aqui para vocês o artigo que trata disso, que é o artigo 301 até o 309. Então vocês devem observar se todas as formalidades, porque o flagrante precisa ter uma formalidade, foram observadas. Caso não tenham sido observadas, existe alguma ilegalidade praticada, seja pela autoridade policial ou por algum agente público, ou não se trata de prisão em flagrante, você deve pedir o relaxamento por falta, no caso, com fundamento na sua ilegalidade. Então, se por exemplo não existe flagrante delito na forma do artigo 302, você deve requerer o relaxamento da prisão em flagrante. Em se tratando de prisão preventiva ou temporária, normalmente a ilegalidade surge por excesso de prazo, tá? Normalmente a ilegalidade ela é fundamentada no excesso de prazo, porque já decorreu o prazo razoável, né, para uma prisão de natureza cautelar, e por tal razão é necessário que
a autoridade judicial relaxa a prisão, já que a prisão preventiva não é prisão-pena. Se existe um excesso de prazo, seja para a formação da culpa, seja para a instrução processual, seja para decidir algo, se não observou os prazos previstos em lei, nós temos aí uma ilegalidade, logo pode ser relaxada a prisão. O mesmo acontece com a prisão temporária, que tem prazo fixado em lei, inclusive. Decorrido o prazo, comporta o relaxamento, porque ela passa a ser uma prisão ilegal, certo? Então você pode utilizar como fundamento o artigo 5º, inciso 65. Eu vou mostrar para vocês aqui também um modelo de relaxamento, no caso foi por excesso de prazo, o relaxamento da prisão preventiva, tá? Também, como eu disse, serve apenas como parâmetro para vocês. Eu vou mostrá-los aqui. Então veja, no caso foi uma petição que foi direcionada ao Juízo de Direito da Comarca de São Bento do Una. Você coloca o número do processo, você poderia botar também o nome do acusado. Aqui é uma peça que é estrutural da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco requereu com base no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, requereu relaxamento do acusado Valdéres na forma das razões abaixo expendidas. Veja aqui, ele tinha uma prisão preventiva. E aí você vai para o relato dos fatos. Como se percebe dos autos, a prisão preventiva foi decretada em tanto, o mandado de prisão foi expedido, a comunicação ocorreu no dia... Esse aqui foi um caso tão absurdo, quando eu cheguei na comarca e peguei o processo, que eu fiquei sem acreditar. O cara ainda não tinha sido condenado, a comunicação da prisão foi em 2011, quando eu peguei o processo fiquei sem acreditar, porque já estava preso preventivamente há 6 anos. Ele praticamente já tinha cumprido uma pena sem ter sido ainda condenado. Ainda que tivesse, se fosse absolvido, teria um saldo aí, entre aspas, né, de 6 anos. Mas veja só que estava preso há 6 anos, nada justifica uma prisão preventiva por tanto tempo. Aí o fundamento jurídico é relaxamento da prisão em flagrante. O subtópico é esse: em virtude de excesso de prazo, constrangimento legal verificado da superação dos prazos processuais como fator justificante de pessoa encarcerada. E aí você vai para a fundamentação. Coloca jurisprudência se for necessário, mas não precisa também ficar com muita coisa, né? E o pedido ante o exposto, tendo comprovado que o acusado sofre constrangimento legal em virtude de excesso de prazo para a formação do culpa, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, pugna a defesa pelo relaxamento da prisão do acusado, concedendo ao final o prazo de soltura. Então, esse aqui é o modelo de relaxamento da prisão preventiva, tá? Então essa é a estrutura básica da petição que vocês podem utilizar. E por fim, vamos falar da revogação da prisão preventiva. Então, mostrando aqui a nossa aula para que vocês acompanhem, como se fosse o quadro branco. A revogação da prisão não pode ser em flagrante, tá? Porque não tem ainda decretação. A prisão em flagrante é uma medida de natureza cautelar, mas também administrativa, também entendida como natureza administrativa, porque não é realizada como regra pela autoridade judiciária, sim para os órgãos de segurança pública ou até por qualquer do povo. Não há uma decisão judicial. Aqui sim, prisão preventiva ou prisão provisória é uma prisão que foi decretada pelo Poder Judiciário. Então a revogação pressupõe de que já exista uma prisão preventiva ou uma prisão provisória. E aqui, diferentemente
do relaxamento, você vai dizer que não existem mais os fundamentos para a prisão preventiva ou prisão provisória. Ou seja, não estão presentes os requisitos legais, né, os pressupostos e requisitos previstos no artigo 311, 312 e mais dispositivos para a decretação da prisão ou para a manutenção da prisão preventiva ou provisória. Ou provisória não, ou temporária também, tá? Eu vou até fazer aqui essa que eu acabei substituindo aqui o termo, tá, gente? É prisão temporária. O material de vocês vai ser corrigido aqui. Eu coloquei a denominação errada. A pessoa, quando fica muito tempo dentro de casa, começa já a esquecer das coisas. Então, a revogação da prisão preventiva ou temporária pressupõe então uma decisão judicial, certo? E o fundamento legal é o artigo 316. O que prevê o artigo 316? E aí vocês precisam estudar esses dispositivos, principalmente por conta, veja só, tudo alterado pela lei 13.964 de 2019. Inclusive, esse artigo 316, parágrafo único, tem uma previsão interessante. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então vejam que nós temos aí a revogação no artigo 316. Eu disse para vocês que o parágrafo único traz aqui algo interessante com essa lei 13.964 de 2019. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Veja que, a partir de 90 dias, o juiz precisa reanalisar a necessidade da manutenção, o que significa que, depois de 90 dias, a prisão pode se tornar ilegal. E se tornar ilegal, é o caso de relaxamento. No nosso entendimento, é relaxamento, certo? Por excesso de prazo. Mas também pode não ter mais fundamento para a prisão preventiva, e aí o artigo é o 316, utilizado como pedido de revogação, certo? Aí eu vou mostrar para vocês aqui um modelo que também utilizamos aqui já no só um instante. De revogação da preventiva. Número do processo, o nome do acusado, e aí a estrutura mesma, né, o nome do acusado, qualificado nos autos. Dirigimos o pedido ao juízo que decretou a prisão preventiva, tá? No caso foi o juiz da vara privativa do tribunal do júri. Eita, acho que eu não estava mostrando para vocês aqui a peça. Deixa eu voltar aqui que ainda estou me acostumando com esse tipo de pronto, vamos lá. Então o pedido é direcionado ao juízo que decretou a preventiva, no caso foi o juiz da vara privativa do tribunal do júri da comarca de Petrolina, o número do processo, o nome do acusado, qualificado nos autos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, vem com fulcro no artigo 316 do Código de Processo Penal, artigo 316 do Código de Processo Penal, requerer a revogação da prisão preventiva que
que faz na forma dos argumentos fáticos e jurídicos abaixo delineados. E aí, o relato dos fatos: o requerente foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de que teria praticado o delito previsto no artigo tal, fato ocorrido no dia 2 de abril de 2016. A prisão preventiva foi revogada em 4 de agosto, com fixação de outras medidas cautelares. Na audiência de instrução do dia 4 de fevereiro, aqui eu estou falando que aconteceu, sabe? Durante o processo, de forma bem breve. Na audiência de instrução do dia 4 de fevereiro de 2019, o acusado não compareceu, razão pela qual este juiz, atendendo ao pedido do Ministério Público, decretou a preventiva com fundamento no risco para aplicação da lei penal. Veja, a prisão foi decretada porque ele não teria comparecido na audiência. E aí, o fundamento foi risco para aplicação da lei penal, como se ele tivesse foragido. Acontece que tinha uma certidão cartorária relatando que o acusado estava assinando mensalmente o termo de comparecimento deste juiz. Juntou ainda comprovante de endereço atualizado. Certo? Aí o que a gente está dizendo aqui, que a revogação da prisão preventiva, porque não estavam presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da cautelar. Esse foi o fundamento jurídico. Aqui fez a síntese do necessário, né? Você tem que ser direto logo, dizer, olha, consta a certidão cartorária, assinada tal. Inclusive com comprovante de endereço atualizado. E aí, o subtópico é que a ausência de risco para a aplicação da lei penal. O acusado não se furtou ao chamado da justiça. E aí explicamos que ele mudou de endereço e, por ser leigo, não sabia que deveria ter informado a mudança de endereço. Ele achou que comparecendo mensalmente em juízo já seria suficiente para cumprir as determinações da liberdade provisória. Então ele esqueceu de mencionar lá que o novo endereço. E por essa razão ele achava que seria suficiente. Mas ele estava indo ao fórum todo mês para assinar. Então por isso não havia necessidade de decretar prisão preventiva por essa razão. Com base nisso, mencionamos aqui os fundamentos legais, e jurisprudenciais, e fomos para os pedidos. A defesa técnica requer a revogação da preventiva na forma do artigo 316, eis que desapareceram, os fundamentos que ensejaram a sua decretação, expedindo-se alvará de soltura ou a substituição da preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, estrutura também parecido com o pedido de relaxamento, só que com outros fundamentos jurídicos. O que vocês não podem é fazer confusão entre as três peças, certo? Nós temos aí peças distintas, com fundamentos jurídicos distintos, para cada situação indicada aí na lei e na Constituição. Vocês precisam então fazer essa diferenciação, saber qual o pedido que deve ser feito para aquele momento processual, qual o pedido que comporta, colocar o fundamento legal correto e fazer uma estrutura que fique muito claro qual é o seu pedido, qual é o seu fundamento. Então, dessa forma, a gente fecha aí a parte dessas três peças. Espero que tenham entendido aí o que eu tentei passar aqui nessa aula gravada. Eu vou encaminhar para vocês tanto o link desse vídeo, o link eu vou encaminhar também para o representante da turma, e também vou colocar o link do vídeo no sistema da FACAP, que é o Moodle, e como fica vai ficar no YouTube, vocês podem assistir quando assistir várias vezes se for preciso, tá? Vou também encaminhar já essa semana para vocês o caso prático. Aí eu encaminho para o e-mail da turma, como já fiz na primeira peça, para que vocês façam a peça em casa
e quando a situação voltar à normalidade com as aulas presenciais, vocês me entregam. Então, para que a aula não fique muito longa, conforme prometido no início, eu vou encerrar por aqui a nossa gravação. Qualquer dúvida, falem comigo pelo e-mail que eu já disponibilizei na turma, e a gente vai continuando aí até que se volte à normalidade com as aulas gravadas. Então, até mais e até a próxima.